Ministro, o senhor acha que tem aí também um certo lobby pelos juros altos? Porque eu fico vendo, lendo alguns artigos e tudo assim, todo mundo falando muito da inflação, de que existe um risco inflacionário. Mas a gente sabe que essa discussão, ela não é neutra, porque um dos mecanismos para se combater a inflação é a elevação dos juros básicos da economia. O senhor acha que tem gente aí se aproveitando da inflação de janeiro, que foi alta, para dizer, ó, está completamente fora do controle a inflação? Não, sempre tem isso. Sempre tem esse lobby do juro e analistas nada isentos fazendo esse tipo de pregação. Olha, você veja o seguinte, é um escândalo dizer que 50 bilhões de corte é pouco, né? Porque se você pegar o orçamento total, vai dar, tirando a despesa financeira, em torno de 1 trilhão de reais, um pouco menos, 960 trilhões, se eu não me engano, mas se você pegar, tirar as despesas obrigatórias, tudo aquilo, previdência, salário, tudo, você tem em torno de 200 bilhões que seriam o dinheiro que você pode gastar livremente. Tecnicamente, aquelas de gasto livre. Assim mesmo tem despesas, às vezes, de educação, que nós não temos interesse e não vamos cortar, tem várias outras áreas. Então, vai dar uns 200 bilhões. Quer dizer, o governo 25%. Fazer um corte de 50 bilhões significa dar uma pancada de 25% no total das despesas. É muito difícil administrar isso. Eu fui ministro do Planejamento por 6 anos e não tenho inveja da ministra Miriam Belchior, porque deve estar uma chiadeira, uma reclamação, e para acomodar isso não é simples. Agora, por outro lado, querido, é o seguinte, o primeiro ano de um governo, e lamentavelmente a legislação toda, todo o arcabouço institucional nosso leva a isso. O primeiro ano de um governo não é igual ao 8º ano de um governo, porque o presidente Lula ficou 4 anos mais 4, então tinha programas bem estruturados, com a máquina experiente, tocando esses programas, então, se você deixar, anda mesmo. Quer dizer, no primeiro ano, eu acho que é um ano assim, de você fazer revisão de prioridades. Olha, esse programa aqui está andando muito rápido, mas não está dando o efeito que nós gostaríamos. Vamos fazer uma revisão, vamos diminuir isso aqui. E está faltando investimentos em tal área. Então, esse primeiro ano é um ano de você ajeitar um pouco as coisas, né? Porque, vamos falar francamente, o governo, pela legislação, pelas regras que nós temos, tem que chegar no 3º e no 4º ano bem. Então, é evidente que também há um interesse político de você falar, vamos fazer um ajuste, vamos tomar um pouco de distância para trás para dar um salto. Fazer o ajuste, os presidentes fazem no primeiro ano de governo, quando eles têm um capital político, né? Os presidentes, os prefeitos, os governadores. E quem não faz isso se arrebenta, porque normalmente dá errado. Agora, ministro, o senhor falou que está com pena aí da Miriam Belchior e o governo está com o discurso de que não estou com pena, só disse que não tem inveja dela. Não tem inveja, é verdade, desculpa, foi meu. Não tem inveja da Miriam, o pena fica na minha conta. Seguinte, o governo está com o discurso de que vai preservar a área social. E o senhor falou, não vai cortar, vamos tentar preservar. Mas é muito difícil, por exemplo, na questão da educação. Quando se constrói uma escola, esse é o gasto de investimento que o governo está falando que vai preservar. Quando manda a merenda para aquela escola, isso é um gasto de custeio, que é onde o governo está dizendo que vai cortar. Ou seja, a área social em custeio, ela vai sofrer algum corte, não, ministro? Não, vai ter, digamos, algumas restrições, mas é evidente que não vai ser cortada a merenda, até porque merenda para nós é considerado, e o presidente Lula considerava assim, a Dilma, presidenta Dilma, quando ministra, considerava, é uma despesa obrigatória. Como é que você vai deixar faltar mas dinheiro altas despesas de custeio na área social, por isso, né? Que é difícil, por isso que eu disse, eu não tenho inveja, porque você tem que cortar com perícia. Falou, se você começar a sair cortando com um facão... Você corta a verba de funcionamento do hospital. Vai parar um hospital, não vai ter... merenda nas escolas, você não vai ter professor na escola, então tem que ajeitar com muito cuidado. Por isso que ela deve estar trabalhando lá 12 horas por dia, no mínimo, para ver, conferir, recebe o ministro, olha, isso não vai dar certo, então vamos mudar aqui, vamos fazer desse jeito. Eles tiveram um cuidado muito grande, ligaram para todos os ministros, ligaram para nós, por exemplo, a Miriam me ligou e falou, eu quero que você me mande do teu orçamento que é absolutamente prioritário, que eu vou tentar preservar. Vamos fazer aquele corte burro linear, né? Você já vai preparando aí que nós vamos cortar. Você mesmo prepara a tesoura. Você mesmo já diga. Então, esse cuidado é necessário, nós não vamos ter problema, não. Eu acho que isso vai ajustar as contas do governo, vai permitir que controle a inflação e nós vamos retomar o crescimento, porque
rápido, né? Porque o crescimento está havendo. Eu digo assim, manter os investimentos. O PAC... que é o Programa de Aceleração do Crescimento, programa de investimentos em obras de infraestrutura. Os ministérios ganharam experiência, tem gente experiente agora tocando. Quando nós começamos o PAC, os ministérios não tinham engenheiros, não tinham obras licitadas, não tinha licenciamento ambiental. Isso tudo está andando muito rápido, de maneira que nós não temos medo de que esse ajuste vá prejudicar a economia. Ministro, o estilo da presidenta Dilma tem sido muito elogiado aí por setores da imprensa internacional, setores da imprensa nacional. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso veio a esse programa, elogiou, disse que ela está sendo mais discreta, que teria uma intolerância em relação à corrupção e desmandos maior do que tinha o então presidente Lula. Você acha que essa comparação em relação ao estilo discreto da Dilma é sempre feita de uma forma em que se coloca se trata o presidente Lula de uma forma negativa, como se ele ter falado tanto, fazer um discurso por dia fosse ruim. Esse estilo discreto da Dilma é uma forma proposital de marcar diferenças com o ex-presidente Lula? Olha, eu não creio nisso. Acho que a presidenta Dilma tem consciência de uma coisa básica. Ela não é o Lula. Ela não tem o estilo do Lula, não tem aquela formação, né, histórica, inflamada, sindical, de discurso. O presidente sempre teve muita facilidade de se comunicar com o povo. Então, ela não tem essa mesma característica. Ela sempre foi, a característica dela, uma brilhante gerente de programas, de montar programas e executá-los. Tanto que o presidente Lula, e eu considero isso acertado, sempre acreditou a ela uma grande parte da responsabilidade do sucesso do governo. O governo foi bem sucedido, exitoso, porque teve programas bem executados, reconhecidos pela população. Então ela sabe fazer isso. Eu acho que essa questão, por exemplo, de se comunicar é uma coisa muito mais de que a pessoa vai pegando o ritmo e outra, vai ter que ser do jeito dela, porque ela não vai fazer o discurso igual ao do Lula. Seria uma imitação, seria um erro gravíssimo, né? Talvez se desgastasse facilmente. Então acho que ela está fazendo a coisa certa, está olhando o governo inteiro, cobra, liga, pergunta. Olha, ela me ligou nesta semana que passou, me brinca, Paulinho, quero que você venha aqui me prestar contas aí. O que está acontecendo aí nessa área? Que você não está falando mais comigo? A senhora chama de Dilminha também? Não, né? não. Agora não, isso era só quando era ministro. Foi quando era ministro. Agora é presidenta ou presidente? Principalmente quando ela estava tensa numa reunião, querendo fazer as coisas andar, falava Dilminha, mas não, agora é presidenta Dilma, nossa presidenta. Então, nesta semana que vem, já tenho reunião com ela para fazer traçar um panorama do que nós estamos fazendo lá. Eu acho importante ter esse espaço também. Ministro, vou pedir licença ao senhor um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.